Apresentamos Espiritismo, um olhar. A evolução dos tempos e a doutrina dos espíritos. Neste estudo veremos aspectos culturais do século XIX, arquitetura, cidades medievais, novos projetos arquitetônicos Georges Eugène Haussmann, o projeto arquitetônico de Haussmann para Paris, comparações entre Paris antiga e a Paris remodelada, Henri Laboustre, grandes estruturas em ferro, exposições universais, Palácio de Cristal, Torre Eiffel, o Velho e o Menino. Olá, meus amigos, olá, minhas amigas. Uma alegria retornarmos ao nosso estudo da série Espiritismo, um olhar. Hoje é o nosso estudo de número 7. Nele vamos conversar um pouco sobre a urbanização de Paris. Tudo isso foi previsto pela espiritualidade. Nós vamos observar como que a cidade se preparou para os novos tempos. A Paris de hoje é encantadora porque ela foi remodelada, reestruturada, pronta para receber a cultura excepcional do mundo através dos seus filhos, através daqueles que entenderam a necessidade de transformar Paris na cidade maravilhosa que é, e também apta a receber grandes encontros, a receber pessoas com mentes mais abertas para entender o novo. Nós sabemos que o cenário urbano ele influencia diretamente em nossas psiques. Tanto assim que Jesus, conversando com Tiago, ele disse: Tiago, Deus muda os cenários do mundo, ou nos muda de cenários no mundo, para que a gente possa expandir os nossos conceitos mentais. E Paris vinha da época medieval, cidade muito antiga. Era preciso, então, transformá-la numa cidade moderna, numa cidade onde se pudesse caminhar com alegria, em avenidas largas, em boulevards, em grandes praças. E aí foi feito, então, um grande projeto da reconstrução de Paris. É o que nós vamos estudar nesse nossa série, nesse nosso episódio. Antes de começarmos, eu gostaria de falar para vocês sobre um texto muito interessante que nós encontramos aqui na Revista Espírita, de fevereiro de 1868. É uma comunicação que diz assim: as estrelas cairão do céu. Allan Kardec publica isso na Revista Espírita para mostrar como que o mundo estava se preparando para receber essa oportunidade nova de entendimento da vida espiritual. Ó, como é bela a luz do Senhor! Que brilho prodigioso espalham os seus raios! Santa Sião! Bem-aventurados os que estão sentados à sombra de teus tabernáculos. Ó, que a harmonia é comparável às esferas do Senhor. Beleza incompreensível para olhos mortais, incapazes de perceber tudo quanto não depende do domínio dos sentidos. Aurora esplêndida de um dia novo, o Espiritismo vem iluminar os homens. Já os clarões mais fortes aparecem no horizonte, já os espíritos das trevas, vendo que o seu império vai esboroar-se, são presos de raivas impotentes e lançam seu último vigor em conchavos infernais.
Já o anjo radioso do progresso estende suas brancas asas matizadas. Já as virtudes dos céus se abalam e as estrelas caem de suas abóbadas. Já transformadas em puros espíritos, que vêm, como anuncia a Escritura, em linguagem figurada, proclamar sobre as ruínas do velho mundo o advento do Filho do Homem. Bem-aventurados aqueles cujos corações estão preparados para receber a semente divina, que os Espíritos do Senhor lançam a todos os ventos do céu. Bem-aventurados os que cultivam no santuário da alma as virtudes que o Cristo lhes veio ensinar, e que ainda lhes ensina pela voz dos médiuns, isto é, dos instrumentos que repetem as palavras dos Espíritos. Bem-aventurados os justos, porque o reino dos céus lhes pertencerá. Ó, meus amigos, continuai a marchar na via que vos é traçada. Não sejais obstáculos à verdade que quer esclarecer o mundo. Não sede propagadores zelosos e infatigáveis, como os primeiros apóstolos. Sede, portanto, que não tenham teto para abrigar suas cabeças, mas eles marchavam para a conquista que Jesus havia começado, que marchavam sem ideias preconcebidas, sem hesitação, que tudo sacrificavam, até a última gota de sangue, para que fosse estabelecido o cristianismo. Vós, meus amigos, não necessitais de sacrifícios tão grandes. Não, Deus não vos pede vossa vida, mas pede vosso coração, vossa boa vontade. Sede, pois, zelosos e marchai unidos e confiantes, repetindo a palavra divina. Meu Pai, que a vossa vontade seja feita, e não a minha. Dupont, bispo de Argel, Bordeaux, em 1863. Observem, meus queridos amigos e amigas, como que Jesus preparou o mundo para enviar o Consolador. Ele preparou o mundo dentro das estruturas espirituais e físicas também. E essa mensagem nos convida a sermos como aqueles primeiros apóstolos, destemidos, buscando implantar no mundo a mensagem de Jesus. E como ele disse, as trevas já estão empolvorosas, porque sabe que não vão vencer Jesus. E nós aqui sejamos, pois, mensageiros dessa força divina, mensageiros do Evangelho de Jesus. Cada um contribuiu da sua maneira. Uns contribuíram com suas genialidades artísticas, outros contribuíram com a sua postura de homens públicos, mulheres públicas, buscando uma adequação melhor para a sociedade. Outros contribuíram com a arquitetura, outros contribuíram com andamentos que colocassem o homem num regime de superlatividade em relação a ele mesmo, em relação a Deus. Nesses estudos, nós estamos buscando colocar essas forças que atuaram para que o mundo recebesse a mensagem consoladora, confortadora e instrutiva do Espiritismo. Estamos tentando mostrar com clareza o quanto isso foi importante, o quanto isso estabeleceu uma nova regra para o mundo. Provavelmente um dia haverá no futuro em que a história também colocará um marco entre a chegada do Consolador e os tempos futuros à sua chegada. Minha gente, os primeiros cristãos trabalharam durante mais de 300 anos. E eram considerados os cristãos primitivos. Depois do Concílio de Nicéia, em 325 da nossa era,
é que começou a estabelecer aí o clero. Mas até então eram os cristãos primitivos, que se reuniam em assembleias nas suas casas ou em alguns locais que eles mesmos conseguiam. O Espiritismo tem hoje 160 e poucos anos. Então, somos os espíritas primitivos. E como essa mensagem nos concita, vamos dar tudo de nós para levarmos ao homem desse presente uma informação diferente, uma informação nova, uma informação da vida que estua em todas as dimensões. Esse nosso trabalho tem essa proposta de trazer para o homem uma possibilidade diferenciada do que até aqui ele viu e ele entendeu como padrão de vida, mostrando a ele o mundo espiritual, mostrando a ele a sua imortalidade, mostrando a ele a sua possibilidade de comunicar-se psiquicamente através da mediunidade, informando a ele, e em definitivo, o projeto sublime da reencarnação, para que ele não tenha mais dúvidas. Esse nosso estudo tratará dessas informações e, quem sabe, que sejam contundentes nas almas dos homens, nas almas das mulheres. Vai mostrar para ele que este universo extraordinário são moradas da casa do Pai, que nos aguarda para que possamos fazer outros estágios para outros aprendizados. Mostrar para ele sobre Deus, que é essa inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, cuja existência está provada na sua obra. Mostrar para ele, falar para ele sobre Jesus. Não somente o sublime peregrino da Palestina, mas também aquele que dirige o planeta, aquele que ordenou a sua formação e aquele que conduz os nossos passos. E, principalmente, alertá-los para a necessidade de visualização e adequação à lei de causa e efeito. Nós recebemos aquilo que oferecemos. Então, minha gente, esse é o nosso propósito. No nosso estudo de hoje, nós vamos falar sobre a urbanização de Paris. Espero que vocês gostem da escolha desse tema para a nossa série. Vocês vão ver como é que foi tudo preparado, tudo organizado para uma vida nova, assim como temos que organizar as nossas mentes para esse novo chamado Espiritismo. É muito comum as pessoas, às vezes, não entenderem como é que funciona essa estruturação das modificações em nossas mentes. Essas mudanças de paradigmas que temos que realizar para avançar. Aspectos culturais do século XIX, agora vamos falar sobre arquitetura. Era preciso modificar a paisagem, principalmente de Paris, escolhida para primeiro acolher as mensagens superiores da espiritualidade. Isso tem esse significado. Quando você quer receber o novo, você precisa adequar-se para ele. É isso que nós vamos ver. Como que Paris se adequou para receber o novo, que é a doutrina espírita. Futuramente, esses estudos serão levados a efeito em todas as faculdades, porque estarão junto aos estudos universitários o estudo espiritual. No futuro, as universidades tratarão todas as conquistas humanas com justa posição às conquistas espirituais. Aguardem que vocês verão. A cidade medieval e barroca sufoca e é sufocada pela nova civilização nascente, que transborda por entre as estreitas ruelas fétidas caminhos seguros
para conspirar revoluções. A mente, quando ela está muito fechada, ela cria nichos perigosos que nos aprisionam neles. E de vez em quando nós estamos aí a falar impropérios. Então é preciso expandir essa mente, tirar esse nicho que sufoca essa representação que foi colocada na estrutura da urbanização de Paris. Imagina vocês, assim era antigamente Paris. Ruas estreitas, casas mal acabadas, e isso aí gera um ambiente propício para as conspirações e as revoluções. Não estamos contra a revolução, mas é preciso saber ordená-las, que elas sejam feitas inteligentemente, para que o seu produto final traga definitivamente o bem que se deseja. E que esse bem não seja um bem de apenas um grupo ou de uma individualidade, mas seja um bem para todos. Aí sim vale a pena. Qual a repercussão de tantos eventos simultâneos na forma e na paisagem de Paris? Veremos que nos esforços dos higienistas em remediar os males da cidade, o urbanismo apoia-se em seus primeiros passos para tornar-se em uma disciplina de organização e desenho do espaço. Vejam que interessante. Este homem de agora e do futuro precisa disso, se organizar mentalmente. Porque, na verdade, a mente é a casa que vivemos. E o lado de fora repercute profundamente no nosso lado de dentro. Então, quando o lado de fora está encurralado, está como um nicho perigoso, repercute no lado de dentro, também criando na mente questões de encurralamentos, de nichos perigosos. Era preciso expandir isso. Era preciso realizar o novo. Essa era praticamente a Paris do passado. Uma confusão muito grande, onde não se tinha uma ordenação, onde as construções foram feitas seguindo aí o Rio Sena, seguindo aí as estruturas do espaço que era possível. Então era tudo muito ainda confuso, ainda muito sem uma determinação. Imagina eu vivendo numa mente dessas, eu pouco tenho de progressão para um futuro de luz, como a mensagem do início desse estudo. Continuando, o novo homem, cunhado pela Revolução Industrial, necessita de um cenário para a sua evolução em sociedade. O cenário é a cidade, e a cidade é Paris. A nós importa entender a nova forma da cidade, sua paisagem e arquitetura. Era preciso aformosear a cidade para os novos tempos, os tempos da espiritualização do homem. Provavelmente, nessa atualidade, as pessoas ainda não entendem isso, mas entenderão no futuro. Quem sabe esse nosso trabalho já está abrindo esse campo, abrindo essa perspectiva de análises depois de pesquisas profundas daquela época. Por isso que eu te convido a pesquisar. Te convido também a fazer entrar nesse campo de orientação educativa para que você entenda também. E você pode fazer uma pesquisa com você mesmo. Saia do acanhado da sua vida cotidiana e vá até o campo. E você vai observar a brandura daquele local. Você vai observar que gradativamente nós necessitaremos desse novo contato com a natureza, agora é de forma consciente para sacralizá-la definitivamente em nós, sacralizando-nos. Então, tudo tem uma explicação, tudo tem uma necessidade. Aí está, minha gente. Já o início da construção de uma possível cidade.
Já temos aí o Arco do Triunfo e já temos algumas coisas pedindo, suplicando socorros. Já é uma Paris começando a se estruturar. Isso no início do século XIX. Assim também, toda a sociedade precisa fazer isso. Transformar-se para melhor. Então, o homem necessita do contato com um novo harmônico. Cada novo harmônico torna-se o novo belo. E o belo é parte constituinte do amor, que é feito da perfeição, da harmonia e da inteligência. A ele se suderá o bom. O belo chama-se a higiene e a transparência, a fatuidade do existir na plenitude do lado de fora e de dentro de si. Percebe? Então, cada coisa que você muda, criando um novo harmônico, você estabelece um novo belo. E este belo ele é constituinte do amor, ele faz parte da energia do amor. Porque ele também é feito da perfeição, da harmonia e da inteligência. Você só chega ao belo por esses caminhos. Harmonia, inteligência, harmonia e perfeição. Aí chega o belo. Então, o belo, ele nos convida à higienização e à transparência. Quando você vê o belo, que te toca profundamente, você o protege. Muitas vezes higienizando-o. Porque esse belo que está lá fora reflete o belo que está em você e você quer manter o seu belo higiênico e transparente. Porque o belo não se esconde, o belo se expõe. Então, a faculdade do existir, a perenidade do existir, na plenitude, do lado de fora e de dentro de si, passa por esses caminhos. Viram por que era necessário arrumar Paris? Ela receberia a instrução maravilhosa dos espíritos superiores que trabalham com Jesus. E era preciso fazer essa interação entre o mundo espiritual e o mundo físico. E não se podia trazer coisas magníficas do mundo espiritual enquanto o mundo físico ainda não estava pronto para recebê-lo, porque ainda não era transparente, ainda não era harmonioso, ainda não era higienizado. Então, a estrutura de higienização e transparência de Paris motivou outras cidades a fazerem o mesmo, inclusive aqui no Brasil. Na cidade do Rio de Janeiro, com Pereira Passos, que em 1906 começa a alargar as avenidas do Rio de Janeiro. Ou seja, é um trabalho, é uma onda que vai se expandindo. Aí está a Paris dos sonhos, arborizada, vias largas, bonitas, excelentes. Isso é interessante, minha gente. Isso é interessante. Lembra daquela figura que fizemos, daquela arruela fétida? E agora, que beleza que é isso aí. Por que essas árvores? Simbolicamente, o que elas representam? O convite ao espírito para o retorno ao seu sagrado. Que ele viveu na floresta, ele viveu por entre árvores. E estas árvores, contrapondo ao seu habitat urbano, identificam-o com a necessidade de buscar aquele que é seu sagrado. Então, tudo tem uma relação. Tudo está interconectado. Não é à toa que se faz um ato tão grandioso como foi a reconstrução de Paris. Era preciso um novo caminho arquitetônico que tornará Paris símbolo do progresso científico na descoberta do ferro que constrói palácios e ergue grandes torres. Era preciso mudar a Paris medieval para a Paris da social família. Agora, a família, feliz por morar numa cidade bonita, está pronta para receber a continuidade desses benefícios. Aí ela vai receber tanta coisa que nós vamos ver
ao longo dos nossos estudos. Tanta coisa que chegou junto. Mas é interessante notar que sem a informação espírita, tudo isso se perde num avolumar de conteúdos históricos. É preciso identificar as coisas. Por que isso aconteceu exatamente aqui, nessa situação? Essa reflexão que nós estamos pedindo a você que faça, para que você não perca nesse emaranhado de informações e de imagens, de figuras, sem conectá-las. É preciso ver a vida com olhos que nos faça apropriar da sequência histórica e espiritual do comando de Jesus. É isso que estamos tentando trazer. Aí começa a modernização de Paris. Olha que coisa diferente. Começa a se estruturar alguma coisa. Começa a criar uma outra cidade. E nós vamos ver na frente como que foi importante, como é que ela se estabelece, como que aqueles arquitetos conseguiram resolver essas questões da cidade antiga para a cidade nova. Georges Eugène Haussmann. Este é o nome. Prefeito de Paris, também era Barão Haussmann. Este homem fez um trabalho extraordinário naquela cidade. A ele, portanto, o crédito de tudo aquilo que aconteceu em Paris. Ele nasceu em 1809 e ficou até 1891. Ele foi advogado, funcionário público, político e administrador francês. Imagina que ele não foi arquiteto, né? Nomeado prefeito de Paris por Napoleão III, tinha o título de barão e foi grande remodelador de Paris, cuidando do planejamento da cidade durante 17 anos, com a colaboração de arquitetos e engenheiros renomados de Paris na época. Então, tem que ter um espírito empreendedor, que tenha vontade de realizar algo de bom. E este foi Haussmann. Não era arquiteto, mas era administrador. Conversava com os arquitetos, dialogava com eles, as suas ideias, o que ele pretendia. Ele planejou uma nova cidade, modificando parques parisienses e criando outros, construindo vários edifícios públicos, como a Ópera, ou a Ópera de Paris. Melhorou também o sistema de distribuição de água e criou a grande rede de esgotos em 1861. Minha gente, não tinha rede de esgotos. Era uma confusão muito grande. Por isso, as pestes, as epidemias. A comunidade microbiana agia e interagia com tranquilidade entre os humanos. E isso matava muita gente. Muitos espíritos desencarnavam naquelas situações de penúria e sem ter algo como se beneficiar. Mais tarde nós vamos ver, na chegada da medicina, como é que foi esse processo para ajudar essas pessoas que sofriam tanto. Ainda, o plano criado para o centro da cidade previa a reformulação da área em um dos extremos dos Campos Elíseos. Então, Haussmann criou uma estrela de 12 avenidas. Eram 12 avenidas amplas em volta do Arco do Triunfo, onde grandes mansões foram erguidas entre 1860 e 1868 sobre os escombros da antiga cidade. Dizem que se cavar Paris, você vai encontrar uma outra cidade, construída em cima daquela cidade antiga. Isso no decorrer do tempo, claro. Olha que interessante. Que imagem de empreendedorismo esse senhor possui, né? Aí ele criou, então, esse mapa. Observe o seguinte. Aqui está o Arco do Triunfo, né? Então, ele fez 12 grandes avenidas saindo do Arco do Triunfo, né? Aqui tem a Avenida Victor Hugo, que é o nosso amigo aqui do movimento espírita, né? Está sempre presente conosco. As outras avenidas, né? Que partiam daqui. Então, tinha um plano diretor. Nessas grandes avenidas eram construídas as mansões, né? E essas avenidas começaram a criar
outras possibilidades dentro dessa estrutura da Nova Paris. Então, o plano era esse. Você pega o Arco do Triunfo, e nós vamos estudar depois um pouco sobre o Arco do Triunfo. Você pega aqui o Arco do Triunfo, então, a partir do Arco do Triunfo, que é o ponto central, então você cria, né, uma praça em torno dele, né, a Praça Charles de Gaulle. Então, você cria, né, aqui em torno dele e cria as avenidas saindo. Ou seja, tudo se interconecta. Tudo chega e sai do Arco do Triunfo. As avenidas trazem o arco, que manda para outra avenida, e assim sucessivamente. Era este o plano. Eu vou pedir a Mariane, uma grande amiga nossa do Rio de Janeiro, que fale um pouquinho sobre esse momento. Os muros medievais embruteciam a cidade moderna. Era a lembrança dos tempos idos contidos na história, dos grandes guerreiros, dos sangues, destroços. Paris precisava ser outra, e noutra fase encontrar sua vocação de ser o cenário vivo e belo dos novos tempos. Assim surgiram os boulevards, ampliando a vida, embelezando o tempo. As pessoas andavam felizes por entre as avenidas largas, alargando seus conceitos. Do belo, estético, simples ser para o ser multiface. Nos cafés, centros culturais, emoldurados pelos monumentos que agora eram apenas lembranças, Paris se enfeitava, encostava no futuro e promovia a abertura do peito para o conceito do espiritual. Era chegado o tempo novo. Paris, embelezada, era a musa dos trovadores e os construtores mais se alinhavam com as propostas da luz. E Paris se torna a cidade luz. Foi bom fazer parte de tudo aquilo, diriam os poetas, pintores, músicos, literatos, arquitetos daquele tempo. O Sena foi a testemunha ocular da renovação e corria sereno e cantava suas lindas canções, refletindo a lua para os casais enamorados. Paris estava pronta. Que venha, enfim, o Consolador. Viram, pessoas? Viram, meus amigos e amigas? Como é só querer fazer e se faz? Agora, quem colocou isso na cabeça de Haussmann para que ele fizesse essa coisa tão interessante? Provavelmente ele foi um médium, sem saber que era, né? Chega-se um momento nas nossas encarnações, na nossa evolução, que nós damos conta de que não fazemos nada sozinhos. Nada. Eu digo para você de coração, não pense que você faz as coisas sozinho. Sempre tem uma ajuda. Sempre tem. Então, esses grandes feitos da humanidade, os espíritos superiores sempre estiveram presentes porque era interesse deles também. Ou seja, um mundo remodelado os receberia numa nova encarnação com possibilidades melhores. Então, os espíritos que estão desencarnados ajudam os espíritos encarnados para melhorar o ambiente, porque daqui a pouco eles estão retornando e os desencarnados vão para o mundo espiritual apropriar de novas informações e influenciar os que estão encarnados, e é assim que nós viemos ao longo dos milênios. Sempre nos ajudando. Sempre nos ajudando. Esses grandes compositores que nós vimos aí no Estudo 5, né? Vocês acham que eles fizeram aqueles trabalhos sozinhos? Vai estudar as vidas deles para vocês verem. Eles sempre vão dizer que foram intuídos, foram informados, foram ajudados. Tudo isso é importante para os nossos entendimentos de vida, minha gente. Então, vamos continuar, né? Ainda falando sobre Haussmann, o projeto, né, de modernização e embelezamento estratégico da cidade, realizado pelo Barão de Haussmann, seu artista demolidor, ele era chamado de artista demolidor, porque ele demolia mesmo aquelas coisas velhas, antigas. Pretendia, além de tornar a cidade mais bela e imponente, cessar com as barricadas, insurreições e combates populares muito recorrentes na época. É porque, na verdade, a evolução ela tem caminhos que são difíceis de entendermos com a nossa
como diz um espírito, quando a gente trabalha só com os 5 sentidos. Então, os 5 sentidos nos limitam muito. E ainda assim, esses 5 sentidos nos limitarem, nós temos o cérebro físico, que também é um grande limitador, apesar da sua excelência. Mas ele limita muito as expressões do espírito. Então, tem caminhos na evolução que a gente não entende enquanto está encarnado. Só vai entender depois que desencarnar, se abrirmos campos para esses entendimentos. Porque Deus não nos força, e nenhum companheiro nosso de jornada, em nenhuma categoria espiritual, vai tolher o nosso livre-arbítrio. Nós é que temos que entender isso. Então, nós é que temos que nos abrir para o novo, assim como a Paris se abriu para o novo. Nós temos que abrir para o novo. Então, tem casos na nossa evolução que nós temos que vir em situações misérrimas. Isso está bem escrito no Livro dos Espíritos, é explicado. Nós temos que, às vezes, vir em situações muito miseráveis para valorizarmos a abundância. Quase sempre nós não soubemos, no passado, valorizar aquilo que tínhamos. E agora vemos o outro lado da moeda. Para quê? Para estruturarmos enquanto espíritos de justiça. Então, se é justo existirem esses planos da miséria para instruir espíritos, que o seja. Vai chegar um tempo que não haverá mais necessidade. Mas aí os espíritos terão evoluído, terão deixado essa história de vitimização, terão deixado essa história de querer conseguir tudo a ferro e a fogo. Estarão dispostos a estudar, a trabalhar e a progredir, fazendo valer o potencial que é de centelha divina. Então, essa miséria, ela é só física, porque a espiritual não, é rica. Então, se mesmo dentro da miséria eu souber trabalhar o meu potencial divino, eu serei rico. Certa feita, eu morava numa região aqui, na minha cidade, em que tinha uma praça. E naquela praça costumava-se juntar mendigos, situações de moradores, né, situações de rua. E certa feita eu fiquei encantado com um deles. Ele conseguiu um almoço. Não me lembro se era uma marmitex ou alguma coisa assim. Sei que ele conseguiu um almoço. E aí ele assentou-se sozinho, ele ficava sozinho na praça. Ele assentou-se, pegou o jornal, criou uma espécie de uma mesinha com uma tábua, forrou a mesinha, colocou o alimento, pegou garfo e faca que ele tinha e almoçou como um barão. Eu fiquei observando de longe. Eu falei, que alma é essa? De onde vem? Então ele não se importava com a sua situação, ele não deixou a sua nobreza. Aquilo foi para mim motivo de muito estudo, muito. Certa feita também, eu andando pela rua, saindo da escola, à minha frente tinha uma jovem muito bonita, e lá mais à frente tinha uma senhora sentada no chão com umas crianças. E essa senhora estendeu a mão para essa menina, para essa jovem adolescente, pedindo alguma coisa. A menina olhou, não tinha nada para dar. Olhou para ela e deu um sorriso. Um sorriso lindo. Eu parei para ver. E aí, aquela senhora pedinte também deu um sorriso lindo para ela. As duas fizeram aquela relação de sorriso. A moça, que tinha tudo em casa, e aquela mulher que nada tinha, mas as duas se conectando, as duas sendo ricas por um sorriso. Então, quando você começa a observar esses fatos sociais, você começa a pensar muito na bondade de Deus, na estruturação de Deus das suas possibilidades que oferece aos seus filhos de crescer. Então, se a pessoa é mendigo numa época, provavelmente ele foi abundante, em outra não soube aproveitar a abundância e agora retorna para
fazer um exame de consciência, ver o outro lado da moeda, para, enfim, quando apropriar de novo dessa fortuna ou desse momento melhor de vida, ele dê valor. E quantas pessoas não dão o menor valor ao que tem? E a vida, ela é uma escola. Não é assim que a gente faz? Com um aluno rebelde que não consegue fazer a lição, ele não tem que repetir de ano. Não tem que ficar meio que à margem da próxima turma que ele vai participar, porque aquela turma está no período dele e ele está no período atrasado. Então, a vida mostra as necessidades das mudanças, dos crescimentos. Mas em tudo e por tudo, Deus está presente. É só conhecer essas histórias incríveis passadas nessas periferias das grandes cidades. A história contemporânea acredita ao gênio empreendedor do Barão de Haussmann as mudanças que abriram Paris para a civilização moderna. Diversos monumentos são preservados, porém reposicionados com o objetivo de valorizar as novas perspectivas da cidade com as largas avenidas. Então, tudo era necessário fazer para reconstruir tudo de novo. Naqueles momentos da reconstrução, muitas pessoas trabalharam. Houve trabalho para todo mundo. Eu digo para você, meu irmão, minha irmã, que o arquétipo do construtor, que é um dos principais que nós possuímos, ou seja, a matriz força de construir, precisa ser desenvolvido. E muitas vezes, nesses processos de reconstruções de velhas cidades, de velhos prédios, nós estamos desenvolvendo esse arquétipo, dando a ele forças. Mais tarde, quando tivermos que construir algo muito grande num outro planeta, nós vamos conseguir pela potência do arquétipo do construtor. Então, muitas daquelas pessoas que trabalharam naquelas obras de reconstrução de Paris e que trabalham hoje nas grandes obras ou pequenas obras, nada mais estão fazendo que fortalecer o seu arquétipo do construtor. Isso é importante. Isso é extremamente necessário saber, para que nós nos adequemos mais às propostas que a vida nos oferece. Aí ficou, gente, olha que coisa linda. Agora já uma foto aérea, o Arco do Triunfo com as largas avenidas, né, rodeando o Arco do Triunfo. Haussmann, o grande construtor. O artista demolidor. Olha o que ele fez de Paris. Então, hoje, quem vai a Paris pode ter essa noção, né? Que a partir do Arco do Triunfo, da Praça Charles de Gaulle, você vai encontrar essas avenidas largas, interconectadas, enfim, formando esse veio central, essa proposta de urbanização. Não é mais bonito do que aquilo que nós vimos no passado? Não é muito mais bonito? Veja o que o Marco Antônio, tem para nos dizer sobre isso. Esta mensagem é presente tanto na arte como nos quadros impressionistas dos boulevards, repletos e animados como na literatura, nos romances de Balzac e nos poemas de Charles Baudelaire. Através desta imagem surge o conceito moderno de espaço urbano aberto e contínuo, o mesmo que quase um século depois irá determinar o cardápio fundamental do movimento moderno. Então, voltando, ainda fazendo uma pequena comparação, né? Obrigado, viu, Marco? Ainda fazendo uma pequena comparação, nós temos aqui, olha, um passado e um presente. Olha a diferença, minha gente. Tem pessoas que se agarram ao antigo, né, ao velho. Não sei se isso é válido, não. Sinceramente, eu não sei. Porque tudo muda, né? O planeta Terra um dia vai acabar, vai desaparecer, vai virar pó. Eu vou ficar conservando o quê? Nele. Então, que eu conserve as imagens, as histórias, e isso vai ficar guardado. Assim também no nosso inconsciente. A gente guarda a imagem, olha, foi assim, eu vivi numa casinha e tal, hoje não, hoje eu vivo aqui num prédio maravilhoso, eu vou ter saudade disso aqui? Não.
eu vou ter uma lembrança que, de alguma maneira, me estimula a progredir, né? Olha que coisa antiga, né? Olha a diferença, né, gente? Olha a diferença dessa residência com essa residência, não é? Olha que bonita. Um prédio, né? Altaneiro, pode ser uma residência, pode ser serviço público, não importa, né? Olha que lindo, né? E aí está. Deixamos essa tela para você refletir, do antigo e do moderno, do antigo e do novo. Se vale a pena ficarmos aí cultuando terrivelmente essas coisas passadas, essas lembranças perdidas, que ficam incomodando o inconsciente, fazendo a gente sonhar com fantasmas, sonhar com coisas que vão surgir, com casas caindo, sabe? Com ruínas. Não, vamos sempre para o novo, sempre buscando essa melhoria. Porque é assim que Deus estabelece o universo. O universo também, no seu princípio, ele era pequeno, ele era uma partícula. E foi crescendo, crescendo, crescendo. E hoje se estabelece como é, e provavelmente se estabelecerá em muito mais possibilidades no futuro, nós não sabemos. Mas sabemos que tudo segue uma linha de progresso. Vejam vocês, essas duas imagens, de cima e a de baixo, contrapondo com essas. Qual que você quer? Qual que você gostaria? Onde você gostaria de estar? Então, se você escolheu o novo, o moderno, faça isso com você, com a sua mente. Deixa as coisas passadas, as coisas antigas, aquilo que não vale mais a pena, deixa aquilo embora. Desliga daquilo. Que fique só com uma imagem lá guardada, para que se um dia, lá no futuro, você tiver que se referir a isso, você tenha essa lembrança, mas não fique preso a isso. Ah, mas no meu tempo de não sei o quê. O seu tempo é esse atual. Entenderam? O seu tempo é o de agora. Não é o que você viveu há 40 anos atrás, ou 50 anos, é o seu tempo de agora. E você que é jovem, no futuro você vai olhar isso aqui e vai dizer, nossa, na minha juventude era assim, hoje é muito melhor. Estruturas tão pesadas, olha, agora é mais diáfano, né? É mais sutil. É assim, minha gente. Isso é progresso. Isso é evolução. Haussmann busca uma unificação entre o novo e o antigo sistema viário parisiense por meio da implantação sistemática de calçadas laterais. A plantação de alinhamentos em árvores em todas as vias, com mais de 20 metros de largura, e ainda da instalação de iluminação pública e de mobiliário urbano, como árvores, bancos, candelabros e quiosques. E aí ele estava construindo uma Paris do século XIX, muito romântica, porque o romantismo, como nós já estudamos, fazia parte dos conteúdos psicológicos dos habitantes de Paris. Né? Nas artes, na música, em todo tipo de expressão nas relações sociais. Então criou-se um ambiente romântico, com quiosques, candelabros, bancos, boulevards, né? Muito interessante. E aquilo modificava a estrutura emocional dos habitantes. Então você não recebe uma grande notícia sem se preparar para ela, sem se adequar emocionalmente para ela. E era isso que estava acontecendo. Me diga o contrário, eu vou te agradecer. Porque eu vejo assim. Não estou querendo induzir você ao meu pensamento, mas analise isso. Como você vai trazer uma mensagem tão profunda do mundo espiritual superior se você não se preparou aqui, dentro dos seus cenários, dos seus convívios, dos seus ambientes? Essa informação chegaria e flutuaria. Não encontraria coração para recebê-la. Não encontraria emoção para conduzi-la ao raciocínio. Entendem o que eu estou tentando dizer? Aí está o Paris romântica. O banco, o quiosque, né? A construção que... Quando nós vemos uma construção sólida dessa,
em nós cria no inconsciente a solidez da referência. Então, nós precisamos de referências sólidas, que muitas vezes as cidades nos oferecem isso. Quando nós estamos viajando, você observa que você não tem uma referência. Você está viajando de avião, você não tem uma referência. Então, você sabe que a tua referência é o teu meio de transporte. Agora, quando você chega num local que você vê construções assim sólidas, locais criados com estruturas que têm uma linguagem, que têm uma comunicação simbólica, aí você se sente seguro. Às vezes você mora numa cidade que tem toda uma estrutura, uma identificação com aquela cidade. E aí você muda para outra, você demora um tempo para se identificar com a estrutura da outra cidade. Aí faz uma justaposição de emoções e de imagens e você vai saber qual cidade que você gosta mais, qual que te dá mais solidez. Isso é importante. Isso trabalha a psique humana. Não é à toa que a espiritualidade organizou, ordenou ou ajudou o homem a criar essas estruturas. Nós precisamos ainda dessas referências. Então, esse homem aí pode sentar-se no banco lá da sua escolha e sentir-se confortável, porque está sólido, está com referências sólidas ao seu redor, e belas, né? E buscando o seu sagrado, porque tem árvore aí no meio, tem verde aí no meio. Esta imagem é profundamente simbólica. Por isso a colocamos aqui. Henri Labostre foi outro também que ajudou muito nesse processo, né? De 1801 a 1875, ele foi um arquiteto francês, reconhecido por ser um dos primeiros arquitetos a usar o ferro não só para fins estruturais, mas também decorativo, né? Então, ele foi... havia uma necessidade de modificação da argamassa para as construções de ferro, como nós veremos. O Labostre foi um desses arquitetos que trabalhou muito essa possibilidade. Então, novos edifícios públicos são construídos. Labostre é um dos arquitetos que participam na elaboração dos projetos. Naquele período, a cultura estilística eclética exerce forte influência. Havia uma mudança, principalmente em Londres. Já estavam sendo feitas essas mudanças dessa argamassa para essas estruturas de ferro, fazendo esses grandes centros de convenções. Tá? Então, aí está um deles. Você observa, não sei se consigo passar isso para você, mas nessa construção, observa-se como que é interessante. Você tem uma certa leveza. Né? Você tem o sólido, você tem uma leveza. Né? Você tem esses arcos, né? Os arcos eles sempre nos levam a volteios, né? Volteios mentais, e você tem esse vitrô todo aberto. Então, um ambiente mais leve. Não tão pesado como aqueles grossos megalíticos, né? Como aquelas construções antigas, aquelas pedras enormes, aqueles palácios, aqueles castelos. Agora você tem uma coisa mais leve, mais suave. E nós nos preparando, gente, para um novo tempo, para uma nova possibilidade. Eu amo essa foto. Muito bonito. Um centro de convenções, né? E ali as pessoas com tranquilidade, tem livros, tem biblioteca, enfim, tem tudo. Ou seja, adequando o homem para um novo tempo. É esse tempo que nós temos que adequar para nós, né? Então, Paris contou com Haussmann Labostre e com outro arquiteto de grande influência na época, de nome Vandrem, que, junto com Labostre, utilizaram o repertório eclético em praticamente todas as obras. Aí fizeram assim, olha. Então, foi um conjunto de pessoas e de situações para reconstruir Paris, não é só reconstruir, eu não estou só... melhorando a ruína. Não, eu estou construindo, eu estou tirando a ruína para construir o novo. É assim que temos que fazer conosco, tirando as ruínas que nos incomodam para construir esse novo. Olha que interessante, né? Aí vem as exposições universais.
Então, a partir da segunda metade do século XIX, acontecem as grandes exposições universais. Vamos continuar. Olha só. Que coisa linda. Agora é o centro de comércio. Nessa leveza toda. Olha que interessante. Toda essa leveza aqui. Aí você agora, com a cabeça mais tranquila, você vai apresentar seus produtos e vai apresentar as suas propostas dentro desse comércio, desse intercâmbio. Não é lindo, minha gente? Não é estrutural isso? É quando nós falamos anteriormente sobre o belo harmônico e higienizado. Olha que lindo, higienizado. Harmônico e forma esse belo. Esse belo grava. Então, eu vou comprar o teu produto, nem é só pelo seu produto, mas porque ele foi adquirido num local tão belo, que levo comigo esse belo, impresso no teu produto. Não é assim que os grandes shoppings fazem? Aquelas coisas bonitas, aquelas construções bonitas, para você levar também o belo do ambiente? Leva a lembrança do ambiente, né? Muito interessante, né, minha gente? Então, as exposições industriais já eram, depois do início do século, o espaço de troca entre os produtores, comerciantes e consumidores. Até 1850, ela se restringe ao plano nacional, objetivando preservar as indústrias locais. Até 1850. Então, Londres comercializava coisas do pessoal da Inglaterra e outro país daquele pessoal lá, né? Contudo, os ingleses são os primeiros a investir e realizar uma exposição universal e lançam o concurso internacional para a instalação do pavilhão de Hyde Park. Eu vou pedir a Simone, para falar um pouco sobre essas exposições universais. Presta atenção no que ela tem para falar. Estavam encantados com os pavilhões para as exposições universais. Era preciso interagir. Era o momento de abandonar as armas e ver um outro parceiro de evolução. Aqueles pavilhões misturavam emoções. Se antes estavam entrincheirados, agora estão juntos, apreciando a obra um do outro, enriquecendo-se nesse comércio de informações saudáveis. Disse Booker, um observador inglês, sobre aqueles pavilhões: vemos uma trama de linhas discretas, sem qualquer indício que permita alcançar suas verdadeiras dimensões. As paredes laterais são afastadas de tal forma que nos impede de abraçar o espaço num só olhar. Ao invés de encontrar a parede oposta, nosso olhar se desliza ao longo de uma perspectiva infinita que se perde na bruma. Não sabemos se esta armadura flutua a 30 ou 300 metros sobre nossas cabeças. Se a cobertura é uma superfície plana ou uma multitude de tetos, pois nenhum ponto de referência nos permite avançar as impressões ópticas. Então, voltando, minha gente, veja que beleza que é isso aqui, olha. Que leveza. Olha que leveza aqui também. Você observa, psicologicamente, que a partir que desse homem vai saindo daquelas estruturas do medieval, né, do feudal, do medieval, do pós-renascimento, ele vai buscando algo que torne a sua mente mais leve, a sua psique mais tranquila. Saindo daquelas estruturas terríveis das guerras, das espadas, dos esgrimas, para algo superior que o fira, o atinja pela visão do belo. Então, o belo existe para isso, para nos adequar a um novo. Né? Palácio de Cristal, né? Foi um grande marco. Olha que belo que é isso aqui. Então, deram isso o nome de Palácio de Cristal. Porque era bonito, pareciam pedaços de cristal, né? Envolvendo as pessoas. Você imagina essas pessoas aqui, né? Observando essa beleza toda. Hoje nós já estamos um pouco mais acostumados. Né? Hoje,
pela mesma consequência do nosso tempo, a gente já está mais acostumado. Mas naquela época, isso aí era muito novo. Olha como é que elas se vestiam, as mulheres, de maneira lindas, olha. Suas melhores roupas, os homens com seus fracos, né, com as suas estruturas, né, masculinas de vestir, para apreciar o belo. Né? Aí vem o Palácio de Cristal de novo. Né? A impressão é de uma perspectiva infinita, de um espaço indefinido e qualificado, de acordo com os objetos expostos e os visitantes que os observam. Era isso que os historiadores diziam na época, que era tudo muito, muito diferente. E em 1855, a França conhecerá o seu primeiro Palácio de Cristal, construído nos Campos Elíseos para a primeira exposição universal realizada em terras francesas. Aí está o Palácio de Cristal de França. Eu vou pedir a Gilmara para falar um pouquinho sobre tudo isso. Gilmara, nossa amiga, por favor. Ah, Paris. Paris é de fato uma cidade do século XIX. Haussmann criou seu projeto arquitetônico e foi seguido por Labrouste e Van Drème. A cidade estava embelezada, prática, moderna, inteiramente pronta para representar a Europa dentro dos seus objetivos de centro cultural do mundo. Ali, naquele local, nasceu a doutrina espírita. Numa das suas ruas, Allan Kardec protagonizou no mundo a abertura de consciências para os tempos vindouros. A doutrina espírita se espalha por Paris e pelo mundo, encontrando no Brasil seu ponto de referência. Salve Paris, salve a França, salve Allan Kardec, salve a doutrina da iniciação humana nos grandes concertos do universo. Campos Elíseos, Campos de Martes, Boulevard, cenários urbanos de bancos, candelárias, grelhas de árvores, campos de luzes, onde nasceu a luz da consolação prometida. Ah, Paris, como você deve se orgulhar de ser assim, a planta que originou a estrutura da ciência, da filosofia e da religião. Marcos primeiros do futuro desta humanidade. Salve, Paris! Outra grande construção foi a Torre Eiffel, né? Que é o marco da humanidade, um patrimônio histórico da humanidade. Ela foi construída para o evento Exibição Universal, que ocorreu em 1889, em Paris. Então, o evento foi realizado no centenário da Revolução Francesa de 1789. Comemorar 100 anos de Revolução Francesa. Esse foi o objetivo da construção da Torre Eiffel. Bom, por meio de uma competição desenvolvida pelo governo francês, diversos engenheiros e arquitetos apresentaram seus projetos. Tudo se inicia em 1884 com os projetos do engenheiro Guilherme Eiffel. A construção inicia-se em 1887, criando uma onda de reações enérgicas contra o seu erguimento. Grandes desafios na construção da torre de 324 metros de altura. Era preciso calcular a ação dos ventos, e a opinião unânime era de que a torre não permaneceria de pé. É sempre assim, né? O novo espanta, minha gente. Por isso que quando o espiritismo surgiu no mundo e começou a ser observado, todo mundo falava, isso aí é coisa do demônio, isso aí não funciona, não. Isso aí não tem jeito, não. Até hoje, né, a gente escuta esses comentários. Então, porque não conhece, não tem certeza. Ainda não se fixou na solidez que aquela psique precisa. Só vai fixar na mente mais tranquila. Lembra da mente do espaço aberto, dos grandes salões de exposições? Aquilo expandiu a mente. Então, um novo pode chegar ali e se torna belo, e se torna conjunto. Assim também o espiritismo. Se a mente não estiver pronta para receber o espiritismo, não vai receber. Porque é um conjunto de informações novas, harmônicas, equilibradas, né? Perfeitas. Eu ainda estou acostumado com aquelas dúvidas, com aqueles ceticismos, né? Preconceitos, aí não vai ser difícil. Então, se você não é espírita e está nos assistindo,
Comece a modificar a tua maneira de analisar a vida e de buscar o novo, e de abrir-se para o novo. Não é só buscar, tem que se abrir. Não é? Após sua conclusão, as opiniões contrárias desaparecem, na medida em que a torre confere uma nova paisagem à capital. De quase todos os bairros de Paris, é possível ver a Torre Eiffel. Interessante, né? Quase todos os bairros. Aí está a nossa imponente Torre Eiffel, né? Que é um marco, né, minha gente? É um marco. Eu vou dizer para você uma coisa. Eu vou fazer uma análise aqui da Torre Eiffel, uma análise psicológica, histórica também. Lembra quando nós falamos que tem que construir o novo para que a pessoa se estabeleça e se sinta seguro? É necessário que tenha fundamentos de solidez? Então foi feito isso em Paris. Né? Você vê, o século XIX todo reconstruindo a cidade, criando estruturas novas, criando possibilidades novas, adequando a psique humana ao novo, a tudo isso. Aí chega um momento que agora que esse homem está estabelecido dentro desse novo, dentro dessa nova proposta, agora vamos elevar essa consciência. Vamos fazê-la subir mais alto. Vamos fazer olhar para cima, para ver o que ele encontra no outro patamar da sua mente, no outro patamar da sua consciência, no outro patamar do seu self. Provavelmente seja essa a mensagem que a espiritualidade deu ao fomentar a construção dessa torre. É bela, sim, mas você tem que olhar para cima. Quando você olha as praças, as avenidas largas, os boulevards e tudo mais, você olha para baixo. Ou, no máximo, na sua linha de horizonte. Agora, quando você quer ver a Torre Eiffel, você tem que olhar para cima. Não é um exercício de busca do alto? Faça a sua análise também. Não é só eu que estou aqui falando. Não é só eu. Eu gostaria muito que você fizesse a tua análise. Que você também pensasse. Mas por que teve que construir uma Torre Eiffel? Para quê? Qual foi a necessidade disso? Poderia ter sido feito um outro monumento. Talvez aí os representantes da Revolução Francesa, quem sabe? Não, mas criou-se uma coisa diferente. Aparentemente sem lógica. Peraí, o que eu tenho a ver uma torre nessa estrutura toda, em cima de uma cidade moderna? Para que uma torre? O que essa torre faz? O que ela tem de importante? Quem sabe não seja isso? Você ter que olhar para cima? Estabelecido, fincado numa coisa nova, numa coisa estruturada e estrutural, você agora olha para a tua projeção de espírito. Você olha para o alto, para o infinito. Veja se você conclui assim também. Certo? Se não concluir, não tem problema. Agora nós chegamos ao nosso querido Louvre. É um sonho, né, de muitas pessoas conhecer o Louvre. Aí está ele, né, com toda a sua imponência. Nós colocamos várias gravuras, né, vários ângulos para que a pessoa possa observá-lo. Né? Tem essa pirâmide aqui muito interessante. Tem algumas das suas representações de peças que estão lá dentro. A Mona Lisa, a Vênus, né? E tem aqui provavelmente um deus aí. Enfim, provavelmente isso aqui é a senhora com o menino, sabe? É um lugar de lembranças, é um lugar de recordações. Um lugar muito bonito. Vejam vocês, né? Olha, você entrar num lugar deste aqui, caminhar por aqui, olhar. Claro que isso é história passada da humanidade, né? Mas representada, até enquanto nós necessitamos de alimentar essas imagens do nosso passado histórico. Será que o Louvre vai continuar para sempre? Não sei. Mas se não continuar, pelo menos está guardado na história desse planeta essas relíquias que aí estão. São milhares de peças, milhares. Bom, gente, falando nisso, né, tempos depois,
Diria aquele velho homem, aquele homem velho de pé no chão, casaco velho na mão, conversando com o menino novo com harmonia no corpo. Eu, quando aqui cheguei, Paris era do tamanho de um grão, toda suja, maltratada, parecia uma donzela largada pelo marido raivoso e maldoso. Depois, pegaram da pá e começaram a cavar. Todo mundo achava que Paris desaparecia. E foi justo o que aconteceu. Desapareceu uma velha cidade e nasceu esta que aqui está. Folgo por saber que eu também coloquei pedra sobre pedra, plantei árvores, reguei as plantas e aprumei o corpo e falei para o povo: olha aqui, não sou barão, mas minha mão também trabalhou. Ora que sim. O menino olhou espantado para aquele respeitado velho e via que ele estava só de passagem e já teria morrido fazia tempo e viera apenas para relembrar. Ora, menino, eu me vou, mas antes de ir, quero dizer aqui que ruas apertadas prendem a mente. Ruas largas abarcam o infinito. Quando me fui, minha mente era bem grande, por isso entendi o gigante que existe além deste mundo pequeno. O menino ficou e o velho se foi. E o que fará o menino? Aí nós temos a imagem do velho indo, era um espírito, né? Que havia visitado o médium menino e dado para ele essa informação. Eu também ajudei a construir Paris. Eu também, com a minha mão, não fui barão, mas eu ajudei a construir. Então, o velho, uma rosa linda, na sua máxima expressão. E para o menino, um botão que surge. Na continuação da vida. Assim foi, assim é. E assim será, minha gente. Assim será. Então, o menino, agora sozinho, ele olha para esse infinito, né? Ele olha para o mundo de fora, representando o seu mundo de dentro, e diz assim: Senhor, tu me sondastes e me conheces. Tu sabes o meu assentar e o meu levantar. De longe, entendes o meu pensamento. Cercas o meu andar e o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos. Não havendo ainda palavra alguma na minha língua, eis que logo, ó Senhor, tudo conheces. Tu me cercastes por detrás e por diante e puseste sobre mim a tua mão. Tal ciência para mim maravilhosíssima, tão alta que não a posso atingir. Para onde mirei do teu espírito, ou para onde fugirei da tua face? Salmo 139. Muito obrigado, minha gente. Muito obrigado por mais esse momento juntos. Que Deus nos abençoe. Muito obrigado a Ele por essa oportunidade. E observem a canção do menino na voz do cantor Gerôncio. Senhor, eu sei que tu me sondas, sei também que me conheces. Se me assento ou me levanto, conheces meus pensamentos. Quer deitado ou quer andando, sabe todos os meus passos. E antes que haja
em mim palavras. Sei que em tudo me conheces, Senhor. Eu sei que tu me sondas, Senhor. Eu sei que tu me sondas, Senhor. Eu sei que tu me sondas, Senhor. Eu sei que tu me sondas. Deus, que me cercaste em volta, tuas mãos em mim repousam. Tal ciência é grandiosa, não alcanço de tão alta. Se eu subo até o céu, sei que ali também te encontro. Se no abismo está minha alma, sei que aí também me ama. Senhor, eu sei que tu me sondas, Senhor. 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 Eu sei que tu me amas, Senhor. Eu sei que tu me amas, Senhor. Eu sei que tu me amas, Senhor. Eu sei que tu me amas. Me amas.